E digo isto, não empolgadamente, mas se não usarmos os meios que Deus nos deu, você pode se contar entre os 99% que serão sacudidos deste movimento. Mateus capítulo 24. Vamos voltar para Mateus capítulo 24. Agora, qual é a base para a preparação? Oração. Mas este não é meu estudo agora. Apenas Deus diz. Eu nem tinha planejado falar sobre oração. Mas como estou aqui, Deus trouxe essas coisas à minha mente. E Ele diz para falar sobre oração. E eu estou falando sério. Eu não tinha preparado, Deus disse para falar sobre oração. Isto é mais essencial, amigos, para a preparação. Mateus capítulo 24. Tome nota do que Ele diz no verso 12. Este versículo vai ressoar aos nossos ouvidos. Jesus diz no verso 9, a lei universal do domingo, Ele diz que um irmão vai trair o outro. E o verso 10, haverá muitos falsos profetas. E no verso 12, Ele nos diz o porquê. Verso 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Agora, interessante, muito interessante. Jesus menciona a lei dominical no verso 9. Agora pergunto, quando Ele menciona a lei dominical no verso 9, eu cheguei aqui em 2024, mais ou menos. Não estou dizendo que é preciso, não estou dizendo que é definitivo, estou dizendo mais ou menos. Agora estou dizendo a maneira como vejo. E o que estudamos na semana passada indica que não é exato, mas parece indicar menos que 2024. Agora, de onde tiramos essa quarta geração? E não estamos provando a quarta geração e como calculamos a partir disso. Fizemos isso, mas você pode me lembrar onde chegamos à quarta geração que nos leva a 2024? Onde está na Bíblia? Nos mandamentos. É que os mandamentos são uma transcrição do caráter de Deus, mesmo quando Ele se descreve para Moisés, que Ele descreve Ele mesmo, que Ele visitou a iniquidade até a terceira e quarta geração. Então recebemos isso especificamente da lei que é o caráter de Deus. Agora, eu me pergunto, por que as pessoas recebem a marca da besta, que é o domingo? Por que receberão a marca da besta? Porque o que Ele diz que falta? Amor. Agora eu me pergunto, se a mesma lei que me diz a quarta geração, eu me pergunto se essa mesma lei, ela está me dizendo até a quarta geração, não diz nada sobre o amor? Essa é a minha pergunta. A lei que menciona a quarta geração. E a propósito, ninguém sabe qual mandamento menciona a quarta geração, que é o limite? Alguém sabe qual é o mandamento? É o segundo mandamento. Eu me pergunto, no segundo mandamento, Deus menciona especificamente o amor. Gostaria de saber. Vamos descer, este não é meu estudo, mas vamos apenas ir lá, para aqueles que ainda não vão à reunião de oração na noite inteira. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Amigos, vocês conhecem a descrição do mundo pouco antes da lei dominical? Alguém sabe como a Bíblia pinta o mundo pouco antes da lei dominical? Eu estou dizendo que vocês estão perto da lei dominical, mais ou menos em 2024. Se estamos nos aproximando da lei dominical, alguém pode me dizer que estou dizendo que esta é a condição do mundo. Alguém sabe qual é a condição do mundo exatamente quando estiver na lei dominical? Revolução. Mas em Apocalipse 13, verso 3, quando menciona que sua ferida mortal foi curada e todo mundo se maravilhou com a besta, que evento é este? A Lei Dominical Nacional, que obviamente dá origem à Lei Dominical Universal. Mas quando eles adorarem a besta, você sabe o que apenas como eles descreveram o mundo pouco antes da lei dominical. Na verdade, eles agora estão adorando a besta. Você sabe como eles descrevem o mundo? Porque eles dizem que agora nós adoramos a besta. Eles adoram o dragão. E agora eles descrevem o mundo apenas antes que a lei dominical tenha passado. E eles dizem quem é semelhante à besta, que foi capaz de fazer guerra com ele. Qual é a condição do mundo pouco antes da lei dominical? A Bíblia nos ensina. Na Bíblia diz que deve haver guerra, pouco antes da lei dominical nacional. Então, se estamos próximos da lei dominical nacional, mais ou menos em 2024, o que devemos ver antes de 2024? Devemos ver guerra. Devemos ver guerra. Agora, lembram-se que nos mostrou? Taiwan avisou que Nancy Pelosi não deveria visitar Taiwan. China avisou que Pelosi não deveria visitar Taiwan. Pelosi é basicamente a que fala pelos Estados Unidos da América e ela saiu sob o aviso da China, dizendo que se ela fosse, haveria dificuldades terríveis. E eles disseram que vão. Com certeza vão fazer alguma coisa. Agora diz aqui, 2 de agosto, alguns dias atrás, China emite alerta sobre possível visita de Pelosi a Taiwan. Agora escute o que diz. Aqui diz Pequim.
China está totalmente preparada para responder se por acaso a oradora Nancy Pelosi viajar para Taiwan, diz enviado da China na ONU. O que eles disseram? Que estão totalmente preparados para fazer o quê? Responder. Se os Estados Unidos da América mandar o orador da Casa Pelosi para Taiwan, China diz que vai responder. 2 de agosto. Orador da Casa dos Estados Unidos Pelosi aterrissa em Taiwan. Agora, se você ainda está dormindo, é hora de acordar, agora. Nós temos previsto, com base na Bíblia, que nós estávamos prevendo que vai acontecer pouco antes da Lei Dominical Nacional de 2024. Pouco antes disso, vamos ver uma guerra, um conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Agora, amigos, vocês não entendem o que é isso. Quais os efeitos em cascata de eventos proféticos aconteceram? Agora, a menos que alguém esteja confuso, vamos voltar. Vocês sabem quem é este homem? Putin. Putin acabou de anunciar em alguns dias atrás. Qual é a data? 31 de julho de 2022. Isso foi há alguns dias. Putin chama a principal ameaça naval da América Russa em nova doutrina. Quem agora ele vê como uma ameaça à Rússia? Os Estados Unidos da América. Ele acaba de anunciar que sua maior ameaça é a América. Esse anúncio diz: Vladimir Putin nos mira na nova doutrina da Marinha Russa. Adverte sobre o uso de armas hipersônicas. Então, o que estamos vendo? Uma preparação para a batalha e interesse na preparação para a batalha entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Rússia agora declara a América a maior dívida e eles estão se preparando para usar armas hipersônicas contra a América diretamente. China. Amigos, vamos mostrar à China quais efeitos de ondulação ocorreram. E a inspiração nos disse quais as nações que devemos observar. Quais as nações que o profeta mencionou que devemos observar? Ela diz Índia, China e Rússia. E qual a nação? América. E o que ela diz que vai acontecer? As palavras azuis resultarão em ver uma guerra. Então ela menciona especificamente Índia, China, Rússia e América. E ela menciona guerra. Mas eu pergunto, qual capítulo da Bíblia e a propósito, depois da guerra, o que ela diz que vem em seguida? Tribulações como nunca houve desde que houve nação. E lembrem-se do que o profeta diz, que aqueles que atrasam sua preparação para o dia de Deus não poderão obtê-lo durante o tempo de angústia ou qualquer evento posterior. Os casos de todos estes serão sem esperança. Então, se você vai esperar e dizer, eu me pergunto, quando? Vamos ver completamente o conflito, quando eu ver a Rússia e a China e a América lutando contra ele, então eu me preparo. Amigos, Deus deu a vocês tantos sinais e vocês não levaram a sério. O que fará este sinal se os outros sinais não te acordaram? Se você viu tanto e a inspiração diz em nota seus sinais, os tempos em que você está vivendo não podem impressioná-lo, ela diz que nada pode nos impressionar. Se todas as vezes que vemos esses eventos e você diz que eu quero algo novo para me acordar, e esses eventos atuais não estão acordando vocês, amigos, você sabe o que devemos fazer. Então estou apenas dizendo o que devemos fazer, e não são as minhas palavras. Deus diz, seja quente ou frio, ou entregue-me completamente o seu coração, ou desfrute plenamente do mundo. Amigos, a crise está chegando. Estamos vivendo dentro de uma crise. Agora, vamos voltar e ver o que isso significa. Em Êxodo capítulo 20. Então vemos uma ruína de dobra. Agora pergunta, quem é o Rei do Norte? E quem é o Rei do Norte? Qual sistema é o Rei do Norte? O papado. Agora há muito mais que eu gostaria de estudar com vocês, mas porque temos uma conferência de Daniel 11, eu não posso estudar convosco. Um lindo esquadrão de adolescentes tem compartilhado comigo Daniel 11. Não é meu estudo agora, mas quem é o Rei do Sul? Especificamente, quais as duas nações? Rússia e China. Eu não estou provando isso agora, mas quem vai fazer os períodos do papado, baseado em Apocalipse 13 e versículo 11, e Daniel capítulo 11, os Estados Unidos da América. Então, pouco antes da Lei Dominical Nacional, vamos ver um conflito entre o Rei do Norte e o Rei do Sul. Mas se realmente estamos a ver este conflito que podemos aprovar, estamos a vê-lo, o que indica que a Lei Dominical Nacional está
perto. Lembre-se, há algumas semanas atrás, acho que há uns 2 meses atrás, tínhamos mostrado que havia rumores de que o Papa Francisco poderia estar renunciando. E nós mostramos a você profeticamente, nunca na história da Terra, exceto no início da Reforma, havia 3 papas vivos. Vocês se lembram que mostramos a vocês esta citação? Mostramos a vocês esta citação, que na abertura da Reforma 3 papas estavam agora disputando pela supremacia. O concílio foi chamado a pedido do imperador Sigmund por um dos 3 papas rivais, João. Você pode ver isso? 23. E obviamente João foi chamado para dar conta do seu. Estamos apenas lendo, ou junte-se a nós nesta manhã. Agora 3 papas na abertura da Reforma. Agora quando compartilhamos que o Papa saiu e ele disse que são apenas rumores. Depois que dissemos que o Papa saiu e ele disse que são apenas rumores de sua renúncia. Mas dissemos com base em maneiras que a rainha indica que deve haver uma renúncia. E a inspiração diz em Testemunhos para Ministros, página 117, que o homem do pecado figura em grande parte na conclusão da história da Terra. Agora, isto saiu apenas alguns dias atrás. Ele confessou com sua própria boca que agora os rumores são quase verdade. Papa Francisco está pensando em se afastar devido a problemas de saúde. Ele agora está realmente pensando em renunciar. O que eram rumores não são mais rumores, agora está ficando gordo. Sim, o próprio homem. Acho que não consigo continuar a fazer viagens com o mesmo ritmo de antes. Eu acho que na minha idade, com essa limitação física, tenho que economizar a mim mesmo um pouco para poder servir a igreja. Ou decidir me afastar. Isso com toda honestidade não é estranho. Não é uma catástrofe, não. Você pode mudar o Papa, não há problema com isso, eu acredito. E eu tenho que me limitar um pouco esses esforços. Ou ele está considerando agora renunciar. 3 papas interessantes na abertura da Reforma. Se ele fizer isso, haverá 3 papas vivos ao mesmo tempo. Outra indicação para nós, que estamos chegando ao limite. Outra indicação. A porta está aberta. É uma opção normal. Antes disso, ele não viu a porta de renúncia como uma que ele deveria usar. Mas ele diz que agora é considerado uma renúncia. Interessante. Interessante. Muito interessante. Não achei necessário pensar nessa possibilidade. Isso não significa que depois de amanhã eu não comece a pensar nisso. Então, basicamente, está dizendo que até agora ele nunca pensou em renunciar, mas que agora é uma porta que está aberta. Ele diz que estas coisas acontecem. Então, amigos, outra indicação para nós que estamos chegando à conclusão da reforma. Outra indicação de que estamos nos aproximando da lei dominical nacional. E como é que Deus pode continuar nos alertando e nós não levamos a palavra a sério? Eu quero que você veja em Êxodo 20, eu quero olhar para esta questão do amor antes de parar e orar. Este não é meu estudo, mas eu quero apenas tocar nisso. E então eu paro e oro. Êxodo capítulo 20, eu quero que vejamos o 2º mandamento, verso 5. Ele diz, e você não deve se curvar para aqueles que são ídolos. Deus falando especificamente de ídolos aqui. Você não deve curvar-se a eles nem servir a eles, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento que visito as iniquidades dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que fazem o quê? Que fazem o quê? Que Deus menciona que Ele é contra a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração, para aqueles que fazem o quê? Me odeiam. Então vamos colocar uma cadeira, odiar. Agora eu quero que você veja o que é o oposto de ódio no próximo verso. E mostrando misericórdia para aqueles que... Qual é a próxima palavra? Que me amam e guardam os meus mandamentos. Então há 2 coisas que Deus menciona em Êxodo capítulo 20. O amor e o que mais? Ódio e amor. À luz do quê? À luz do quê? A 4ª geração da lei. Menciona especificamente ódio e amor. A luz da lei e a 4ª geração. Então, em outras palavras, Deus está dizendo que quando chegarmos à 4ª geração, haverá 2 grupos. Um grupo que ama e outro grupo que faz o quê? Odeia.
Você concorda comigo que o que Deus está dizendo em Êxodo capítulo 20, a questão é, existe algum meio termo baseado em Êxodo, como qualquer meio termo? Então, quando estamos chegando no final da quarta geração, baseado nas palavras de Deus, na quarta geração nós devemos ver dois grupos se desenvolvendo no mundo inteiro, mesmo dentro da igreja cristã, mesmo com a verdade presente. Um grupo o odiará e um grupo o amará. E eu estou sugerindo que aqueles que estão odiando quando a crise estourar receberão a marca da besta. E eu sei o que você está pensando enquanto eu falo, sim, eu não odeio Deus, porque estou aqui, eu estou assistindo no YouTube, estou assistindo ao redor do mundo. O fato de que eu estou assistindo, eu não odeio a Deus. O fato de que eu estou sentado aqui, não odeio a Deus. Amigos, quero que consideremos como Deus vê o ódio. Não quero sua ideia do que é o ódio. Vamos olhar e ver publicamente o que ou como Deus vê o ódio. Porque eu digo se você odeia Deus. Mateus 24 está se referindo àqueles que odeiam a Deus. Eles não têm amor por Deus. Eu tenho certeza que estamos quase certos. Sim, eu sei com certeza que não odeio a Deus, mas estou quase garantido. Depois de olharmos esses versos, você vai dizer, se você for sincero consigo mesmo, que você odeia a Deus. Se você for real, e agora, obviamente, você pode mentir para si mesmo e dizer que você estará lutando contra a convicção depois de lermos esses versículos. Você estará lutando literalmente contra a convicção. Eu quero que você veja publicamente, e amigos, a menos que haja uma mudança de seu ódio em amor, dentro de alguns meses ou nos próximos anos, você receberá a marca da besta. E amigos, que Deus nos ajude, porque a crise está próxima. Abra sua Bíblia em Mateus. Vamos primeiro para Mateus capítulo 10. Você sabe que você não vai ver se eu começar em Mateus 10. Mantenha seu dedo em Mateus 10. Venha comigo em Lucas no capítulo 14. Amigos, essas palavras vão soar duras, mas quando compararmos Escritura com Escritura, você vai entender o que essas palavras significam. Lucas capítulo 14. Eu quero que leiamos Lucas 14, versos 25 e 26. Enquanto Jesus olha para as multidões que professam segui-lo, eles professam amá-lo, eles estão professando a verdade presente. Essas são as palavras de Jesus para nós. Versículo 25. E eles foram, e uma grande multidão com ele. 22 milhões então esta semana. E ele se virou e disse a eles, se alguém vier a mim, em outras palavras, se há uma condição, se você está me seguindo, esta é a condição. Se alguém vir após mim, tome nota da palavra que ele usa, e odeia. O que estamos tentando entender? O que é odiar a Deus e a mente de Deus? E não odeia seu pai e sua mãe, e filhos e irmãs e irmãos, sim, sua própria vida. Ele não pode ser meu discípulo. Jesus diz, no seu entendimento de ódio, quem falou? O Senhor Jesus falou com a lei. Ele fala que se você não odeia seu pai, sua mãe, irmão e irmã, e aí ele conclui dizendo, você acha que é? Se você acha que é pior, e diz, é isso mesmo. Ele diz, se você não odeia sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É o ódio uma condição para ser discípulo de Jesus? Sim, é uma condição. Mas você deve odiar, ele diz pai, mãe, irmão, irmã, e então ele diz sua própria vida. Agora, obviamente, você pode ler isso e ficar confuso, mas vamos esclarecer, para que você compare com a Escritura, que é exatamente a mesma coisa. Só que agora ele não usa a palavra ódio, ele substitui ódio por outra palavra. Vamos ler Mateus capítulo 10. Eu quero que você veja o que significa odiar a mãe, irmão, irmã e a sua própria vida. Mateus capítulo 10, versículo 37. Tome nota. Diz, aquele que ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Pausa. O que significa odiar pai, mãe? Você está vendo o que o ódio significa aos olhos de Deus? É que se você ama pai e mãe mais do que a ele, Deus diz, então, eu não sei se você pode entender o que o texto está dizendo. Deixe-me tentar ajudar. Se você ama pai e mãe mais do que ele, o que Jesus está realmente dizendo? Que você não os odeia. Eu não sei se você está seguindo o que a Bíblia está dizendo. Ok, deixe-me ilustrar. Quando ele diz que você deve odiar o pai e a mãe, o que ele está dizendo é que você não deve amá-los mais do que a mim. Se você os ama mais do que a mim, então na verdade você não os odeia. Em outras palavras, ódio, o que está tentando se referir a isso, sempre que colocamos o amor dos outros mais neles do que nele, ele diz que você o odeia. Deixe-me mostrar a você, deixe isso ser mais claro, chegando a Gênesis capítulo 29, versículo 30. E ele também foi até a Raquel, falando sobre Jacó, e ele amou também a Raquel.
mais do que a Lia, e serviu com ele ainda 7 outros anos. Pausa. Por sinal, Jacó tinha 2 esposas. É errado, mas ele tinha 2 esposas, Raquel e Lia. Qual ele amou mais? Raquel. Vejam como Deus fecha seu amor por Raquel e ele vai questionar se ele amava Lia? Sim, diz que ele amava mais Raquel do que ele amava Lia. Então pergunta, se ele amava Lia, mais quem ele amava mais? A Raquel. Então pergunta, se ainda havia amor por Lia. Eu quero que você veja como Deus fecha esse amor que era menos, como ele fecha esse amor que foi menos. Raquel teve mais, Lia teve menos. Como ele cruza esse tipo de amor. Olhe para o próximo verso. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu um útero. Como Deus vê isso quando nós amamos algo mais do que nós o amamos? Agora pergunto, se ainda havia amor no coração de Jacó por Lia? Sim, ele a amava. Não é possível para você amar Deus. Isso é Bíblia, mas ele não é o primeiro dentro do seu amor. É algum artigo de vestido, algum artigo de comida, algum jogo, alguma tolice. Amigos, é possível onde marido e mulher podem se tornar a pessoa acima de Deus. E Deus diz que você me odeia. O que quer que coloquemos acima de Deus, você sabe que há algo que você está colocando acima de Deus. Deus diz, se esse é o caso, ele diga sim, verdade. Você pode dizer que me ama, mas na verdade você me odeia. Amigos, você está vendo nos olhos de Deus a diferença entre ódio e amor? Você está vendo que é possível amá-lo? E sim, você diz, eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas aos olhos de Deus ele pode ver esse amor como ódio. E pode ser sincero, mas ele não é o primeiro na sua vida. Amigos, é isso que estamos dizendo. Uma crise está chegando, uma tempestade está chegando. Nós não temos mais muito tempo. Tudo indica que é isso. Tudo indica. E Deus diz que a questão é o amor. Você sabe que quando Jesus foi restabelecido, instituindo a Pedro, nunca perguntou a Pedro sobre seus talentos, sobre seus dons, sobre o que Pedro vai fazer, apenas filho de Jonas, ame-os, abaixo de mim. Pedro disse sim, Senhor, eu te amo. E 3 vezes Jesus pergunta a ele, você me ama, Pedro? E agora Jesus nos pergunta, quem? E você coloca seu nome aí, você me ama? E na honestidade e na realidade, se há algo que colocamos acima dele, Jesus diz que não é amor, isso é ódio. Quando nos colocamos a orar, irmãos, nós examinamos nossos corações. Nós examinamos nossos corações.